exemplos de prosperidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num livro que é enorme. Terceira carta de João. Nós vamos ler esse texto para nós meditarmos nesta noite. Terceira carta de João. Lá antes de Apocalipse, Judas. Terceira carta de João. Nós vamos extrair desse texto maravilhoso ensinamentos para a nossa vida hoje. E você vai aprender 3 exemplos de prosperidade nesse texto aqui. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. O texto da palavra do Senhor, meus amados, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, diga saúde. Saúde. Assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno de Deus, farás bem. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isto, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas a te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém, irmãos? Que carta pequenininha, né? Que livro pequeno. Meus amados, esta carta foi escrita entre os anos 85 e 95 da nossa era, há cerca de 1900 e alguns anos atrás. E foi endereçada às igrejas da histórica Península de Anatólia. Onde fica a Anatólia, pastor? Fica na Ásia Menor. Onde é a Ásia Menor, pastor? Fica na atual Turquia. Essa carta foi enviada às igrejas daquela região. Irmão, tanto a primeira carta quanto a segunda e a terceira, se você ler, você não vai encontrar ali o nome do autor. Não, você não vai encontrar o nome do autor. Alguns estudiosos dizem que foi João, o apóstolo amado. Porém, a maioria entende que 1 João foi escrita por João, o apóstolo, mas a segunda e a terceira carta de João foi escrita por um ancião
por um ancião, na época, um homem de respeito que escreveu essa carta. Uma das provas, se você voltar apenas uma folha para trás, na segunda epístola de João, o primeiro verso diz o seguinte aí, pastora, lê para nós. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Leia o primeiro verso da terceira carta. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. A quem amo na verdade. Essas duas frases iniciais indicam que não foi o apóstolo amado João que escreveu. Foi sim um ancião. Não se sabe ao certo. João na época era um nome comum. Então, não se tem certeza que foi o apóstolo João. Mas pode ser que tenha sido escrito por um ancião, um homem de respeito, que amava a igreja, que tinha um carinho pelas igrejas. Ele escreveu essa carta. Irmãos, veja só. O conteúdo da carta nos permite perceber uma igreja primitiva, já naquela época, irmãos, uma igreja com seus membros e com seus problemas. Muitas vezes, né, nós olhamos para o nosso ambiente, para a nossa igreja, nós olhamos às vezes para aquelas igrejas e comunidades, aquelas publicações na internet e pensamos assim, meu Deus, que igreja problemática, que povo complicado, mas naquela época já era assim. Nós vemos que aquela igreja tinha também problemas, porque onde há pessoas, há problemas. Há até um ditado, uma história, que dizem que é a seguinte: uma pessoa procurou o pastor e disse, olha, eu estou procurando uma igreja certa, que até agora não encontrei uma igreja certa. E o pastor, então, respondeu, o dia que você encontrar, fala para mim onde é, que eu também não encontrei. Não existe uma igreja certa, não existe uma igreja perfeita, existe uma comunidade de salvos, de pecadores regenerados, redimidos por Jesus, mas que continuam sendo pecadores, falhos e frágeis, como a igreja a qual recebeu esta carta do ancião chamado João. Irmãos, os tempos não mudaram. Foi colocado uma nova roupagem na vida dos humanos, mas os humanos são os mesmos. Os homens e mulheres desse mundo são os mesmos. Os pecados são os mesmos, as tentações são as mesmas. A única coisa que mudou, se você perceber aqui no penúltimo verso, ele diz assim, no verso 13 ele diz, tenho muitas coisas para te escrever, mas não quero fazer com tinta e pena. Irmão, se fosse hoje, ele ia dizer assim, olha, tem muita coisa que eu quero te dizer, mas eu não vou mandar áudio nem mensagem, eu vou falar pessoalmente. Que há coisas, irmão, que não dá para escrever, há coisas, há situações, há detalhes que não é possível escrever e nem digitar. Você que tem o seu WhatsApp, você que usa para o trabalho, você que usa diariamente, você já deve ter percebido que pessoas mal intencionadas, geralmente elas não mandam mensagem, elas ligam. Pessoas que não querem deixar um registro, elas ligam. Não mandam mensagem. Já várias pessoas querem falar comigo e ligam. Por quê? Para não deixar rastro. E aqui, esse ancião achou melhor, devido à situação da igreja, ele achou melhor não mandar por escrito, mas pessoalmente conversar com aqueles amados irmãos. Então, veja bem, os tempos não mudaram tanto assim. As pessoas são as mesmas que hoje, os problemas são semelhantes aos problemas de hoje. Irmãos, a carta é tão pequena que uma folha de papiro, na época era usada uma folha chamada papiro, onde eram escritas as cartas. A folha de papiro era do tamanho comum
e media exatamente o tamanho desta folha. A pilha era desse tamanho. A carta cabia aqui, de tão pequena que era. Porém, uma carta com ensinamentos profundos para a igreja. Agora, entrando no conteúdo da nossa ministração, que é sobre os exemplos da prosperidade. Veja só, João direciona essa carta a um irmão chamado Gaio. Gaio. Quem será que é este Gaio? O que havia de interessante nesse Gaio? Para João, o que este irmão Gaio representava? E nós vamos então, dentro dessa temática, falar sobre os 3 exemplos de prosperidade. Irmão, do primeiro exemplo de prosperidade que eu quero meditar com você é o bem-estar. Bem-estar é prosperidade, irmãos. Nós vivemos alguns anos atrás tão presos a coisas materiais que a gente se esquece que estar bem é estar bem. Porque existem pessoas que não estão bem. Existem pessoas próximas de nós que não vivem bem, que estão sofrendo. Existem pessoas que financeiramente estão melhor que nós, mas existe um vazio dentro delas que só pode ser preenchido por Jesus, e elas não querem esse Jesus. Elas não querem que esse Jesus as preencha, então elas estão piores que nós. Irmãos, o primeiro verso diz assim: ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Esse João tinha um carinho especial por esse homem. Esse João tinha um carinho especial por esse irmão. Pode ser que esse irmão tenha sido, de repente, um fruto do trabalho dele naquela igreja. Alguém que aceitou Jesus, alguém que conheceu o Evangelho através de uma palavra deste ancião. E ele, no segundo verso, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, irmãos, estar bem em todas as coisas é uma prosperidade. Estar bem, às vezes a pessoa pensa assim: puxa vida, eu gostaria de estar com um carro melhor, eu gostaria de estar com isso e com aquilo. Irmãos, isso são coisas passageiras. Coisas são só coisas, diz a poesia de uma canção. Coisas são só coisas, servem só para tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se ouvir o avesso, é um fardo para carregar. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo neste mundo com seus carros luxuosos, mas não podem pagar, sofrendo, angustiado porque tem uma prestação imensa para pagar, seguros imensos. E hoje nós temos percebido nas redes sociais pessoas felizes com seus carrinhos antigos e dizendo assim: olha, este carrinho. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim, amados, ele estava com um Corsa e ele todo feliz dizendo: o meu Corsinha, ele não paga mais IPVA e ele, com tantos reais, eu ando a semana inteira e ele me leva aonde eu for, do mesmo jeito que um carro novo. As pessoas estão começando a entender que, de fato, ter coisas grandiosas aqui não preenche o vazio da alma delas. O que preenche o vazio da alma da pessoa é a presença do Espírito Santo na vida dela. E este ancião olha para Gaio e diz assim: eu desejo que você vá bem. Desejo que te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Olha, amados, nós percebemos aqui neste verso uma lição profunda para as nossas vidas. Que nós podemos estar com a nossa alma em conexão com o Senhor, a nossa alma revigorada pela palavra, mesmo se nós estivermos passando dificuldade.
mesmo se a gente tiver com dor, mesmo se a gente não tiver com a melhor roupa, mesmo se não estivermos com o melhor calçado, a nossa alma pode estar bem em conexão com o Senhor. João estava dando a entender aqui, meus amados, justamente isso. Eu não preciso estar com o corpo sarado para a alma estar sarada. E nós encontramos dois exemplos de situações semelhantes a esta situação, né? A alma bem e o corpo doente. A alma sarada e o corpo com dores. Nós encontramos em Atos capítulo 14, no verso 19 e 20, o texto diz o seguinte, Atos 14, 19 e 20. Fala do apóstolo Paulo quando ele, sendo apedrejado por pregar a palavra, o texto diz assim: sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia, de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha acabado de ser apedrejado. O apóstolo Paulo estava com dores no seu corpo. Irmãos, quem aqui já foi apedrejado alguma vez na vida? Apedrejado, irmão, não é? Levar umas pedradinhas igual a pastora Renata levou quando era adolescente? Não, isso é pouco. É apedrejado, irmão. Aquelas pedronas assim. Imagine a dor. Mas a alma do apóstolo Paulo estava mais viva do que nunca. Ele finge que estava morto, e quando aqueles homens vão-se embora, os discípulos rodeiam ele. Esse rodear dos discípulos revela aqui o posicionamento, a disposição da igreja, da comunidade, em estar ao lado do seu líder, em estar acompanhando o seu líder. Os membros daquela comunidade de Paulo vão até ele: Paulo, o que está acontecendo? Você está machucado, vamos, eu vou levar você para sarar suas feridas. E ele fala: não, está doendo sim, mas vou lá de novo. Eles vão ver, eles vão ouvir. Irmãos, por isso que João diz para o Gaio, né? Olha, eu espero que você esteja com a saúde tão boa como está a saúde da sua alma. Por que este João disse isso? Porque ele havia recebido notícias naquela igreja. Com certeza ele recebeu notícias do irmão Gaio. Alguém deve ter dito: olha, o homem tem uma fé tremenda, mas ele está com problemas de saúde. Mas a fé continua a mesma. Por isso que João diz então: eu desejo que a tua saúde esteja tão bem como está a sua alma. Amém, meus amados? Desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, irmão, do bem-estar, entenda uma coisa, na sua vida diária. É que o ser humano, o brasileiro, a gente, irmão, nós nunca somos gratos pelo que somos. Parece que a gente é insaciável, o brasileiro é insaciável. Mas para um momento, olhe ao teu redor e pense assim: onde eu estou agora, na situação em que estou agora, no momento que estou agora, no trabalho que eu estou agora, onde eu estou agora é o lugar onde, algum tempo atrás, eu desejei estar. A gente esquece disso. O tempo vai passando e a gente esquece disso. Que onde nós estamos é onde, algum tempo atrás, nós pedimos ao Senhor: Senhor, eu quero a minha terra. Deus abriu a porta. Ou eu quero vir para a obra. Deus abriu a porta. Eu quero voltar para a minha família aqui, como o nosso amado irmão fez, e Deus abriu a porta. Então, amados, estar bem
também é uma prosperidade. Em segundo lugar, meus amados, saúde como a saúde da alma. Eu pergunto a você, algum tempo atrás a pastora ministrou aqui sobre a alma. Como está a sua alma, meu amado irmão? Como vai a tua alma? Tua alma está firmada, está descansando, está sendo saciada pela fonte inesgotável que é a palavra do Senhor? A tua alma tem engrandecido ao Senhor, como aquele cântico de Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor. A tua alma tem engrandecido ao Senhor. A tua alma tem sentido sede da palavra. A tua alma tem sentido saudade da presença do Senhor. Em segundo lugar, saúde na alma e no corpo também é prosperidade. Você pode não ter recursos, mas pare e pensa, quando foi a última vez que você foi ao médico para algo sério? Já faz algum tempo, tua saúde não está naquela melhor, mas tua saúde está aí, meu amado. Isso também é prosperidade. Alimentando a nossa alma, a saúde da alma é prosperidade. Uma alma alimentada é uma alma próspera. Uma alma saciada é uma alma próspera. O salmista diz que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, onde alimenta o rebanho, onde sacia a alma do crente com águas tranquilas e com pastos verdejantes. Meu amado, em terceiro lugar, integridade também é prosperidade. Olha o que diz o texto: muito me alegrei, verso 3, quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Irmãos, andar na integridade, na verdade, é ter um viver íntegro, é viver com integridade, e essa vida íntegra traz alegria profunda ao coração. É você andar na cidade com a cabeça erguida, sem dever nada para ninguém. E quando eu digo dever, não é dever dinheiro, embora nós também precisamos tomar cuidado até com isso, mas andar de cabeça erguida, não andar temeroso. Várias vezes aqui eu tenho perguntado aos irmãos, quando nós lemos na palavra que os olhos do Senhor estão por toda parte, isso te alegra ou isso te assusta? Porque quando a pessoa vive na prática do pecado, saber que Jesus está com os seus olhos atentos 24 horas por dia, se torna algo temeroso. Poxa, Deus está vendo o que eu faço escondido do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, do meu patrão. Deus está vendo. Mas quando nós vivemos uma vida íntegra na presença do Senhor, quando nós andamos na nossa vida e temos um viver de verdade, verdadeiro, quando andamos na verdade, isso também, meu amado, é prosperidade. Fazer as coisas certas, irmão, é dar a Deus a oportunidade de te abençoar. Não precisa ir longe. Se você pegar e Deuteronômio, eu acho que 28, lá tem as bênçãos e maldições. Você vai ver que todo o capítulo ali, as bênçãos, são 15 versos. O restante do capítulo é tudo maldição, caso a pessoa não obedeça à palavra do Senhor. Então, meu amado, viver, andar na verdade também é prosperidade. Falar a verdade, ser fiel a Deus é prosperidade. Acreditar, eu creio em Deus, mas eu não sou dizimista. Porque eu não sou dizimista porque eu preciso, eu não posso, eu tenho uma conta para pagar. Mas a palavra do Senhor diz assim: fazei prova de mim. Fazer prova de mim seria mais ou menos assim, irmãos. Deus dizendo para nós aqui, para o Rogério, para o pastor Rogério:
faz uma porta comigo. Põe aí o teu, que eu entro com a minha palavra. Se eu não vou abrir a porta do céu, eu não vou te abençoar. Aí eu falo assim, puxa, mas eu precisava arrumar o pneu do carro. E o meu dízimo é certinho o preço do pneu. Se eu arrumar o pneu, meu Deus, eu vou poder visitar pessoas, vou usar o carro e tudo mais. Senhor, tem como quebrar esse mês? Aí eu vou e arrumo o pneu. Ando um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco quebra uma outra peça lá que custa mais do que o pneu. Por quê? Porque Deus não volta na palavra, irmãos, andar na verdade. Eu creio, pastor, que Jesus é o meu Senhor. Mas eu não tenho vontade de conhecer o meu Senhor. Então, obedecer é dar oportunidade para o céu te abençoar. Obedecer é dar oportunidade para Deus. Olha, eu estou usando até essa oportunidade, quem somos nós para dar oportunidade a Deus. Mas obedecer e ser fiel a Deus é andar na verdade. Andar na verdade é também prosperidade. Quando eu ando na verdade, eu ando tranquilo, porque eu sei que eu posso não exigir de Deus, mas eu posso em oração dizer, Senhor, eu tenho andado na tua palavra, cuida de mim, me protege, e Ele vai cumprir a palavra de Deus na minha e na sua vida. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 4, verso 15. Irmão Ezequiel, abre para nós Salmo 86, verso 11. Pastora Renata, Efésios 4, 15 diz o quê? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Irmãos, nós precisamos, de fato, como filhos de Deus, seguir a verdade em amor, em obediência. Salmo 86, 11 diz: andarei na tua verdade. Irmãos, andar na verdade, viver com integridade é prosperidade. Sobre a alma, meus amados, eu quero fazer uma pergunta a vocês neste momento. Você pode olhar ali no slide, nós temos ali uma escada da maturidade cristã. Nós temos aqui embaixo, nos primeiros 3 degraus, nós temos sem esperança, deprimido e sofrendo. As próximas, esse é um momento de sofrimento, né? E aí nós entramos agora na fase do esforço, lutando, tentando lidar, e ó, estamos ok. Agora nós chegamos nos outros degraus, que é a fase da prosperidade. Estou indo bem, florescendo, progredindo, prosperando. E eu pergunto a você, meu amado irmão, em relação à tua alma, a vida da tua alma, em relação à tua alma, como você está? Hoje, você está sem esperança? Você está deprimido? Você está sofrendo ainda? Ou você está lutando, tentando lidar com as situações? Ou você está ok? Não, pastor, eu estou indo bem. Minha alma, cada dia me alimentando aqui, minha alma tem... Não, eu estou florescendo. Estou começando a nascer folhas e vou começar a frutificar em breve. Estou progredindo, estou prosperando.
É necessário, meu amado irmão, nós, mais que depressa, deixarmos esse perímetro de sofrimento, porque a palavra diz assim, João diz a nós também, o meu desejo é que você vá bem, como a tua alma vá bem. O meu desejo é que você esteja bem, como a tua alma está bem. A tua alma tem que estar bem, meu amado irmão. A tua alma tem que estar indo bem. Um dia eu me encontrei com o Senhor Jesus. A maior prosperidade que eu posso receber foi ter conhecido Jesus, foi ter entregado a minha vida ao Senhor Jesus, foi ter tido os meus pecados perdoados, foi ter adquirido a certeza da minha salvação, a garantia de que um dia eu passarei a eternidade com o Senhor. Essa é a maior prosperidade que alguém pode receber. Mas na nossa caminhada, nós podemos em alguns momentos estar nesse perímetro de sofrimento, mas nós não podemos ficar nesse estágio de sofrimento, sem esperança, deprimido, sofrendo, porque nós temos um Deus que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. Então nós precisamos partir como igreja aqui já do esforço, lutar, a peleja na vida com força, com garra, confiando no Senhor, confiando e obedecendo, confiando no Senhor. Está difícil, mas o Senhor está comigo. Eu estou lutando, mas o Senhor está pelejando por mim. Eu estou tentando lidar com as situações do meu dia a dia, são tantas coisas, educação de filhos, do trabalho, contas a pagar, mas eu estou aqui porque o Senhor está comigo. Ah, mas quando nós entramos no estágio da prosperidade, aquele momento, eu estou bem. Aconteça o que acontecer, eu não deixarei o meu Jesus. Aconteça o que acontecer, eu não abandonarei a fé, eu não apostatarei da fé, eu não renunciarei ao meu chamado. Eu preciso, como crente salvo em Jesus, já estar nessa fase, na prosperidade, indo bem, progredindo, frutificando, produzindo frutos para o Senhor. Não somente almas, mas frutos, amor, bondade. Nós precisamos frutificar, meus amados. Ser exemplos, ser sal e luz aonde nós estivermos. Eu quero concluir com esse pensamento, e você vai dizer na tua mente, eu vou ler aqui, depois nós vamos ler junto. Você vai ler assim, ó, em nome de Jesus, estou bem, com a alma saudável, andando na verdade. Pastor, mas não está. O pastor está dizendo para eu repetir isso, mas não está. Está. Se não estiver, você vai dizer que está. Porque a palavra do Senhor Deus diz que toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas fará o que me apraz. Então você vai repetir agora comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou bem, com a alma saudável, andando na verdade. O inimigo não pode me acusar. Você está mal. Não, eu estou bem. Você está mal, você está derrotado. Não, a minha alma está saudável, porque a palavra do Senhor sacia e alimenta a minha alma. Você não está bem, você está pisando na bola, mas eu vou andar na verdade a partir de hoje, em nome de Jesus. Ninguém vai me acusar de nada. Nenhum acusador chegará diante de Deus para acusar. Está vendo, meu Deus, a irmã Val? Também você dá tudo para ela, pai. Toca nela, coloca uma dorzinha nela para ver se ela não vai te abandonar. E aí Deus diz para o acusador, pode tocar, eu sei que ela não vai me abandonar. Ela já passou por tantas que não é essa dorzinha que vai fazer ela abandonar. Ah, tem visto o meu servo Ezequiel? Ele está na peleja.
trabalhando, está na luta. É, Deus. Logo, logo eu consigo encostar nele. Pode encostar, ele é fiel. Ele não me abandona. Já passou por tantas nessa vida, vai me abandonar. Agora, o que ele está passando agora é pouca coisa, acusador. Ele é meu. Tem visto meu servo Zé Carlos? Tem visto meu servo Augusto? Tem visto a minha serva Renata? Acusador, eu vi. Mas eu vou achar um jeito de alfinetar ela naquela escola. Ela não vai ser certinha. Tem alguma coisa errada. Eu preciso achar um erro nela. Ah, acusador, você não vai achar um erro nela? Porque ela é minha filha, ela se alimenta da minha palavra, ela é justa e íntegra, ela anda na verdade. Irmãos, há um acusador que nos acusa, mas há um advogado que nos defende, e esse advogado é Jesus Cristo. Amém?